o CTX? Bom, gente, o CTX ele é interessante principalmente se você precisa que haja osteointegração, por exemplo, né, pacientes que vão fazer implantes. O CTX, ele é a contagem de telepeptídeos. O que acontece? Lembra que a gente conversou quando falou sobre os biofosfonatos, que o osteoclasto, né, que é a célula que reabsorve a matriz óssea, ele sempre reabsorve a matriz mineralizada e o colágeno. Essas porções que ele reabsorveu da matriz mineralizada volta para o sangue, vai ser reutilizado novamente. Mas o colágeno, né, ele vai para a circulação e depois ele vai ser eliminado. Mas ele fica ali no plasma. Então você pode utilizar, né, esses pedaços, né, de colágeno tipo 1 como um parâmetro para saber se está tendo muita reabsorção ou se está tendo pouca reabsorção do osso. E esse parâmetro pode ser um parâmetro interessante para quando você for fazer, por exemplo, implantes. Por exemplo, mulheres que na menopausa, né, que são o maior índice de osteoporose, você pode pedir o CTX para ver se esse índice está elevado. Se esse índice está elevado. Se esse índice estiver elevado, osteoporose. Aí talvez você precise mandar a sua paciente para fazer o controle e depois realizar o procedimento. E se o índice estiver pequeno, né? Normalmente, quando o CTX está abaixo de 0,150, isso quer dizer que o paciente faz uso, por exemplo, você viu lá na anamnese que o paciente faz o uso de bifosfonatos, isso indica de que está tendo pouquíssima reabsorção da matriz óssea. Isso quer dizer que o medicamento está fazendo muito efeito. Isso acontece quando? Pacientes, por exemplo, que sofreram metástases ósseas, né, tiveram cânceres ósseos que sofreram metástases, ou então pacientes que fazem uso do biofosfonato por causa de osteoporose, ou outros problemas de origem de matriz óssea. E você pede um CTX. Se o índice estiver próximo, acima de 0,150, é sinal de que dá para você fazer algum procedimento. Não precisa, implante, por exemplo, eu não faria, tá? Eu não faria. Eu vi uma vez um caso clínico de uma pessoa que fez a extração, estava usando o biofosfonato na forma intravenosa, que é a mais perigosa, né, que é a mais violenta, a endovenosa, e ela estava com índice em torno de 0,08, quer dizer, extremamente baixo. Quando ela fez uma extração e ia fazer o implante daquele dente. Na panorâmica, você via que a formação óssea estava extremamente ruim, né? Ainda existia a cavidade do alvéolo, mesmo passados 7 meses da cirurgia. Normalmente a gente tem a reconstrução, a formação ali, né, o planamento ósseo, em torno de 3 meses. Isso mostra o quanto que dificulta, né, a regeneração óssea e a remodelação óssea esse medicamento. Então você pega um medicamento desse, a pessoa já está tomando, você tem como observar o funcionamento dele através do CTX. CTX muito baixo contraindica você fazer qualquer tratamento. Pede para o paciente conversar com o médico para poder diminuir o uso. E assim, gente, sinceramente, mesmo diminuindo o uso, olha, às vezes leva 5 anos para o paciente atingir um nível que você possa fazer algum procedimento. Muitas vezes, se for uma extração, for alguma coisa que não for eletiva, o ideal é que o paciente faça em ambiente hospitalar e mesmo assim corre o risco de osteonecrose. Então, o CTX ele pode ser uma arma para você usar nesse período, né? Se você precisar saber como que está a remodelação óssea do paciente, que é uma coisa que a gente precisa, tanto para fazer implante quanto para fazer extrações.